Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês esse projeto. Vou fazer um tour com vocês, como eu sempre faço, para explicar e dessa vez num formato diferente. Vamos? O primeiro pedido da nossa cliente foi integrar o living com o terraço, mas fora isso, ela se incomodava muito com a falta de iluminação aqui na sala. Então a primeira coisa que a gente trabalhou, além da troca de piso, foi a questão do forro de gesso, esses novos pontos de iluminação, trazendo assim muito mais luminosidade. Apesar de que quando a gente integra a sala com o terraço, a gente ganhou muita iluminação natural, o que já é um super ganho aqui, de acordo com o que elas sentiam falta. Mas mesmo assim, a gente quis trabalhar com bastante iluminação direta e indireta desse apartamento, além das outras transformações que a gente fez por aqui. Primeiro, ao entrar aqui no apartamento, a gente fez uma transformação aqui nessa parede. Anteriormente, havia um papel de parede que imitava tijolinho, então dessa vez a gente transformou e colocou tijolinho branco, mas a pedra mesmo, para de fato trazer mais texturas aqui para esse apartamento. Por quê? A gente trabalhou bastante com os tons cinzas, então para dar uma quebrada e trazer mais aconchego, a gente quis colocar alguns toques de branco. Esse rack já era da cliente, então ficou perfeito aqui no ambiente. Colocamos o tijolinho para contrastar com os outros tons de cinza que a gente colocou, como, por exemplo, essas placas de concreto que a gente trabalhou. Então, o piso é cinza, as placas, para trazer mais textura, são placas de concreto naturais, inclusive. E para dar uma quebradinha, a gente trabalhou com esse tijolinho. Fora isso, ainda batendo na tecla da iluminação, a gente trabalhou com pontos de LED. Por exemplo, essa prateleira, colocamos uma luz indireta. Sabe quando você tá no fim do dia, não quer ligar todas as luzes do apartamento? Você liga só as indiretas e traz aquela sensação de aconchego. Do outro lado, antigamente, ela tinha uma parede com um rack fixo na parede e tinha um espaço fixo para a televisão, ou seja, elas não conseguiam aumentar o tamanho da televisão porque há muito tempo atrás elas se basearam na TV que elas tinham. O que a gente fez? Nós tampamos aquele nicho que tinha na parede. Elas ainda não colocaram a televisão, mas agora elas conseguem colocar uma TV do tamanho que elas quiserem. E trabalhamos com um novo rack. E o que aconteceu? Nossa cliente, ela gosta muito de planta. Vocês vão ver que vários cantos aqui desse apartamento tem plantas. E eu não poderia deixar de incluir as plantas também nos mobiliários que a gente desenhou. Então eu trabalhei com um rack, onde no rack eu desenhei um espaço para ela colocar um vaso de planta, trazendo assim muito mais aconchego e um toque especial, já que ela gosta bastante de planta. Fora isso, o rack que eu desenhei, eu fiz com o canto arredondado. Por quê? Aqui fica bem na passagem do corredor. E os cantos arredondados, além de serem mais seguros, para você não ficar batendo sem querer, eles trazem mais aconchego. Então, além de trazer o aconchego, o fato da gente pegar o rack de parede a parede traz mais amplitude e dá a sensação do ambiente ter esticado um pouco mais. Agora falando sobre a integração, o que a gente fez? Aqui existia uma porta de sacada bem grande, a gente retirou, subiu o nível do terraço e integrou todo esse patamar de piso com um porcelanato novo, cinza também na paleta. Com essa integração, a gente ganhou não só muito mais espaço do que a gente tinha antes, porque a gente não tem aquela parede de vidro, como também muito mais iluminação natural, conforme eu falei para vocês. Pausa pra Filó. Oh, meu Deus! A gente ganhou muita iluminação natural, então foi o que eu falei. Além dessa iluminação natural belíssima, porque essa sacada é maravilhosa, a gente também trabalhou com as iluminações indiretas, mas com esse espaço, a gente conseguiu trazer a mesa de jantar da nossa cliente, que anteriormente ficava aqui dentro da sala, né, fechada, para o terraço. Muito melhor, gente, muito mais espaço, muito mais bem iluminado, é mais confortável de ter uma refeição aqui do que ali onde estava anteriormente. E é muito interessante porque todos os mobiliários aqui que a gente utilizou no nosso projeto, na verdade, são todos da nossa cliente. O máximo que a gente fez foi reestofamento. E essa mesa em específico, ela estica e você consegue ganhar mais 2 lugares. É muito incrível. Então fez mais sentido ainda a gente ter colocado ela aqui no terraço. Além disso, anteriormente, aqui já existia essa área gourmet, porém ela não era muito utilizada pelas clientes, então a gente repaginou ela completamente. Tinha alguns armários que estavam danificados, então a gente planejou tudo novo, e mais do que isso, a gente planejou com essa leveza considerando os vidros. Antes era o armário com tom amadeirado que fechava um pouco o ambiente, um revestimento um pouco antigo, então a gente Nessa parte aqui a gente renovou 100%. Tiramos o revestimento, colocamos um revestimento guache da Porto Belo, maravilhoso, que eu sou apaixonada, para trazer mais leveza. Então a gente aproveitou esse tom da sacada branquinho, colocamos uma pedra
em quartzo branco para trazer mais leveza, o revestimento guache para quebrar um pouquinho desse branco, para trazer mais de fato um aconchego. Trabalhamos com os armários com vidro para também trazer mais leveza, não ficar uma coisa muito fechada. Aqui embaixo, inclusive, embaixo da pedra, a gente planejou 2 nichos. Um para vir uma adega e outro para vir um frigobar. Por quê? A ideia é que quando alguém estiver aqui fazendo algum tipo de refeição, não precisar ficar indo até a cozinha, atravessando a sala até chegar na geladeira, enfim, e sim conseguir ter as coisas com um pouco mais de fácil acesso. Porque é muito mais fácil quando você está recebendo uma visita, não precisar ficar atravessando a casa para conseguir trazer as coisas aqui para o terraço. Ainda seguindo a linha do aconchego, é óbvio que eu não poderia deixar de trabalhar com uma luz indireta. Vocês sabem que eu sou apaixonada por luz indireta, porque isso faz completa diferença, principalmente na sensação que aquele ambiente te traz. A gente gosta muito de trabalhar com esses LEDs indiretos para, de fato, naquele fim do dia que você não tá muito afim de acender a luz geral da sala, enfim, de qualquer cômodo, você ligar e ficar aquele ambiente acolhedor, não precisar ligar todas as luzes. Além de que, né, traz um super charme aqui para essa cristaleira. A gente trabalhou com a cristaleira em vidro, conforme eu disse para vocês, para trazer leveza. Então, ao invés da gente fazer um pano branco, inclusive porque a bancada é branca, a gente quis quebrar com esse vidro canelado belíssimo. Que o interessante do vidro canelado é, você consegue ter uma noção do que tem dentro, mas não fica com aquela sensação de bagunça, entre aspas. Então, fica perfeito, fica a dica para vocês. Além de tudo, já existia aqui uma cuba no terraço. A gente não quis matar esse ponto, acho importante também ter um ponto fora da cozinha para você talvez lavar alguma coisa que precisar, mas ele não é um ponto que eles utilizam sempre. Então, o que a gente fez? Trabalhamos com essa tampa. Por quê? Quando precisar utilizar, você consegue tirar a tampa e utilizar a cuba. Quando não estiver utilizando, que é a maior parte do tempo, você coloca e isso daqui vira uma bancada inteiriça. Desse outro lado, a gente já tinha feito um trabalho aqui anteriormente para colocar umas plantas na parte do ar-condicionado. Só que aí a gente entrou com essa reforma e as coisas mudaram um pouco. Trabalhamos aqui com o aquário do ar-condicionado. Nossa cliente até preferiu deixar ele aberto. Existem várias possibilidades da gente conseguir fechar, mas ela preferiu deixar aberto até pela iluminação. Então, o que a gente manteve aqui desse lado, na verdade, foi essa questão dos vasos com essas plantas para trazer mais aconchego e mais conforto para esse ambiente. Então é isso, gente. Uma coisa interessante, inclusive, que eu não sei se eu comentei antes, todos os mobiliários aqui desse apartamento a gente utilizou da nossa cliente. O máximo que a gente fez de fato foi só dar uma restofada, então ela tem esse sofá de couro belíssimo, maravilhoso, que a gente manteve. Colocamos só decorações novas e também essa poltrona, que ela também restofou com tecido verdinho, que se assemelha perfeitamente com o guache que a gente colocou ali no terraço. Então deu um contraste incrível entre essa parede cinza e branca neutra com essa poltrona verdinha que conversa diretamente com o guache ali do terraço. Ficou incrível.